Imagine-se olhando para o vasto cosmos em uma noite estrelada, perguntando: o que é o homem no meio de tudo isso? É uma questão que ecoa através dos milênios, do Salmo 8:4 na Bíblia, até os debates científicos e filosóficos modernos. Estamos diante de um enigma. Somos criações divinas feitas à imagem de Deus, descendentes de macacos altamente evoluídos, ou quem sabe, uma raça de viajantes cósmicos enviados de outro planeta. Hoje, você está prestes a embarcar em uma jornada fascinante, explorando as possíveis respostas para essa pergunta. De textos bíblicos a teorias científicas e até especulações extraterrestres, vamos mergulhar profundamente em cada perspectiva. Mas atenção, a última revelação é a mais poderosa de todas. Antes de seguirmos, se você está curioso para entender a essência da nossa existência, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes. Deixe um like, compartilhe e comente suas reflexões sobre o que discutiremos aqui. Seu apoio é essencial para trazer mais conteúdos como este. Pense nisso. Se somos criações divinas, o que significa sermos feitos à imagem de Deus? Se viemos da evolução, o que nos distingue de outros animais? E se somos alienígenas, que propósito tivemos ao chegar aqui? Essas questões não são apenas teóricas. Elas moldam como vemos a nós mesmos e nosso lugar no universo. O autor Edgar Andrews, em seu livro O que é o homem, Adão, alienígena ou macaco, propõe que as respostas a essa pergunta definem nossa identidade enquanto espécie. Vamos explorar 3 visões principais sobre nossa origem. 1. Adão, a perspectiva bíblica de sermos criados à imagem de Deus. 2. Macaco, a explicação científica darwinista de que somos produtos da evolução. 3. Alienígena, a ideia de que nossa origem pode ser extraterrestre. Essas visões se complementam, se chocam e, às vezes, desafiam a lógica. Vamos começar pela perspectiva evolucionista, mas com uma análise crítica que promete surpreender. Adão ou macaco? A teoria da evolução sob análise. Desde a publicação de A Origem das Espécies por Charles Darwin, a ideia de que somos descendentes de ancestrais comuns aos primatas tem dominado o pensamento científico. De acordo com essa teoria, através de mutações aleatórias e seleção natural, nossos antepassados evoluíram gradualmente até se tornarem o Homo sapiens. Mas será que isso explica tudo? Pense em nossa capacidade de raciocinar, criar arte, refletir sobre a morte ou questionar nossa própria existência. Essas características únicas realmente poderiam surgir de um processo evolutivo aleatório? Edgar Andrews critica essa visão em seu livro, argumentando que ela falha em explicar a verdadeira complexidade da consciência humana. Por exemplo, estudos neurocientíficos mostram que o cérebro humano tem uma capacidade de armazenamento de informações quase infinita, equivalente a bilhões de livros. Isso seria um excesso evolutivo, sem qualquer vantagem reprodutiva direta, o que desafia os fundamentos da seleção natural. Além disso, Raymond Tales, neurocientista e ateu declarado, aponta que nossa capacidade de autoconsciência, abstração e cultura não pode ser reduzida a explicações biológicas simplistas. Segundo ele, a narrativa evolucionista ignora as complexidades da mente humana, tratando-nos como chimpanzés sofisticados, o que é uma visão reducionista da nossa existência. E você, o que acha? Seriam essas características únicas evidências de algo além da evolução? Deixe sua opinião nos comentários. Alienígenas e o mistério da vida inteligente. Agora, vamos mudar de direção. E se não formos daqui? A ideia de que a humanidade pode ter origem extraterrestre ganhou força em diversos círculos acadêmicos e culturais.
Desde o paradoxo de Fermi, que questiona por que não encontramos outras civilizações no universo, até teorias de panspermia, que sugerem que a vida foi semeada na Terra por meteoritos ou visitas alienígenas. Essa perspectiva não pode ser ignorada. Edgar Andrews observa que algumas teorias científicas defendem que moléculas orgânicas essenciais para a vida podem ter vindo do espaço. Mas ele vai além. E se a inteligência humana, tão distinta, tiver sido plantada aqui? Isso explicaria nossas características únicas e responderia por que nos sentimos tão desconectados do resto da natureza. Curiosamente, a Bíblia não descarta completamente essa ideia. Em Gênesis capítulo 6, versículo 4, encontramos menções a filhos de Deus que se uniram às filhas dos homens, gerando seres extraordinários. Poderiam esses filhos de Deus ser uma metáfora para visitantes extraterrestres? Essa interpretação levanta questões intrigantes sobre a natureza de nossos ancestrais. E você acredita que nossa origem pode ser de outro mundo? Ou seria isso apenas uma tentativa de evitar uma verdade mais desconfortável? O impacto emocional e espiritual. Independentemente da teoria em que você acredita, uma coisa é certa: nossa origem molda nossa visão de mundo. Se somos criações divinas, temos um propósito maior. Se somos produtos da evolução, somos incrivelmente raros e valiosos no vasto universo. E se somos alienígenas, somos pioneiros em um mistério cósmico. Antes de seguir, lembre-se, estamos apenas começando. Nos próximos momentos, vamos aprofundar cada uma dessas perspectivas, revelando verdades que desafiam tanto a ciência quanto a religião. E lembre-se de se inscrever no canal Além da Bíblia Cortes, para mais explorações como esta. Se você chegou até aqui, comente. A verdade está lá fora. Prossiga comigo nessa jornada, e prometo que as próximas revelações serão ainda mais impactantes. Agora que introduzimos as principais perspectivas sobre nossa origem, vamos nos aprofundar na singularidade humana. Afinal, o que nos diferencia? Seríamos meros animais com habilidades aprimoradas ou algo além da biologia e evolução? Para responder, analisaremos tanto o argumento bíblico quanto as críticas acadêmicas que desafiam a visão tradicional. A Bíblia, em Gênesis capítulo 1, versículo 27, afirma: Assim Deus criou o homem à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Esse versículo é frequentemente citado como a base da visão cristã de que somos únicos, dotados de características divinas como raciocínio, moralidade e criatividade. No entanto, críticos como o neurocientista Raymond Tales argumentam que, embora sejamos únicos, essa singularidade não exige uma explicação divina. Em seu livro Upping Mankind, Tales rejeita tanto a narrativa bíblica quanto as versões reducionistas da evolução, propondo que a consciência humana é algo emergente, mas inexplicável pelas teorias tradicionais. Ele descreve o homem como algo além do biológico, uma entidade que transcende seu corpo físico. Para Tales, somos muito mais do que cérebros sofisticados, mas ele admite não ter uma resposta definitiva sobre o que exatamente nos torna únicos. Essa dualidade entre ciência e espiritualidade destaca o mistério de nossa existência. Enquanto a ciência busca respostas nos genes, fósseis e cérebros, a teologia aponta para a alma como a chave para o entendimento do humano. Mas e quanto à evolução? Teria ela espaço para o conceito de alma ou imagem de Deus? A crítica ao darwinismo e o problema da consciência. O darwinismo, como descrito por Charles Darwin em A Origem das Espécies, é frequentemente tratado como uma explicação definitiva para a origem humana. Ele propõe que mutações genéticas aleatórias, combinadas com a seleção natural, resultaram em características que aumentaram nossa capacidade de sobrevivência e reprodução.
No entanto, como Edgar Andrews aponta, essa narrativa enfrenta problemas significativos quando aplicada à mente humana. Ele pergunta: como explicar a autoconsciência, o pensamento abstrato e até mesmo a capacidade de questionar nossa própria existência? Essas características, diz Andrews, não oferecem vantagens evolutivas óbvias, especialmente quando comparadas a habilidades puramente utilitárias, como caçar ou fugir de predadores. Por exemplo, nossa capacidade de criar arte, desenvolver música e contemplar o cosmos parece exceder qualquer necessidade biológica. Pesquisadores como o professor Philip S. Skell, da Universidade Estadual da Pensilvânia, argumentam que a teoria darwiniana contribui pouco para explicar essas características. Segundo Skell, as grandes capacidades humanas vão muito além do que a seleção natural pode justificar. Andrews complementa dizendo que, se fôssemos apenas produtos da evolução, não deveríamos ser capazes de produzir conceitos como beleza, ética ou espiritualidade. Essas capacidades são frequentemente vistas como evidências de algo além da matéria. E você, o que acha? Acredita que nossa mente pode ser reduzida a processos evolutivos ou a algo mais? Alienígenas? Um elo perdido? E se não somos produtos da evolução, nem criações exclusivas de Deus? A ideia de que somos descendentes de visitantes extraterrestres desafia tanto o darwinismo quanto a visão bíblica. Essa hipótese, conhecida como panspermia dirigida, sugere que formas de vida, ou até mesmo genes humanos, podem ter sido introduzidos na Terra por seres de outro planeta. Edgar Andrews explora essa teoria ao discutir como elementos essenciais para a vida, como aminoácidos, foram encontrados em meteoritos. Ele questiona: poderia a vida humana ter sido planejada e implantada por uma inteligência superior, mas não divina? Essa hipótese explicaria certas lacunas no registro fóssil e a ausência de elos perdidos conclusivos. Curiosamente, passagens bíblicas como Gênesis, capítulo 6, versículo 4, mencionam os filhos de Deus interagindo com os humanos e gerando descendentes extraordinários. Poderiam essas descrições ser interpretações antigas de contatos extraterrestres? Alguns estudiosos, como Erich von Däniken, sugerem que sim, enquanto outros as veem como metáforas ou simbolismos. Ainda assim, a teoria alienígena enfrenta suas próprias críticas. Se formos realmente resultado de uma intervenção extraterrestre, por que não encontramos evidências diretas dessa interação? Onde estão os vestígios tecnológicos ou biológicos dessas civilizações? Além disso, essa ideia apenas desloca o problema. Quem criou os alienígenas? A busca por respostas. Independentemente de qual teoria consideremos, uma coisa é clara: ainda não temos respostas definitivas. A visão bíblica nos dá propósito, a evolução nos oferece um contexto biológico e a teoria alienígena desafia nossas suposições. Mas nenhuma delas é completa. Por que isso importa? Porque, como diz o Salmo 8,4, o que é o homem para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? Essa pergunta é tanto científica quanto espiritual, desafiando-nos a explorar nosso lugar no cosmos enquanto buscamos entender nossa essência. Antes de seguir para a próxima etapa dessa jornada, não se esqueça de compartilhar suas reflexões nos comentários. Acredita em uma dessas teorias ou tem uma visão completamente diferente? E claro, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes para continuar explorando temas como este. Se chegou até aqui, diga: a humanidade é um mistério. E prepare-se, porque as próximas revelações serão ainda mais profundas. Agora, vamos focar na visão bíblica da humanidade como portadora da Imago Dei, ou imagem de Deus.
Esse conceito, central na teologia judaico-cristã, é talvez o mais intrigante de todos, pois combina nossa existência física com uma essência espiritual transcendental. Mas o que significa realmente ser feito à imagem de Deus? E como isso se relaciona com as evidências científicas e filosóficas que discutimos? O livro de Gênesis, capítulo 1, versículos 26 e 27, descreve: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e tenha ele domínio sobre os peixes do mar, as aves do céu, e sobre todo animal que rasteja sobre a terra. Essa declaração apresenta o ser humano como uma criação única, dotada de um propósito específico: governar a criação e refletir o caráter de seu Criador. A singularidade espiritual. Mas o que exatamente diferencia o homem? Edgar Andrews argumenta que a ciência moderna, com todo o seu avanço, não consegue explicar características humanas como a moralidade, o senso de justiça e a busca por significado. Ele aponta que essas qualidades transcendem qualquer explicação evolutiva ou materialista, sugerindo que são evidências de algo divino. Por exemplo, considere nossa capacidade de amar desinteressadamente, perdoar e até mesmo sacrificar nossas vidas por outros. Essas atitudes, que frequentemente desafiam a lógica de sobrevivência, parecem apontar para uma origem que vai além da biologia. Andrews sugere que a ideia da Imago Dei é uma explicação poderosa para esses traços. Fomos criados para refletir o caráter de um Deus que é amor, justiça e bondade. Por outro lado, críticos dessa visão, como Richard Dawkins, veem a moralidade como um subproduto evolutivo. Dawkins argumenta que comportamentos altruístas poderiam ter surgido como mecanismos para fortalecer grupos e garantir a sobrevivência. No entanto, Edgar Andrews refuta isso, afirmando que ações verdadeiramente altruístas, aquelas que não trazem nenhum benefício direto para o indivíduo, são incompatíveis com a teoria da evolução. E você acredita que nossa moralidade é fruto da evolução ou um reflexo do divino? Deixe sua opinião nos comentários. A queda e o dilema humano. Embora a Imago Dei nos eleve, a Bíblia também reconhece nossa queda. Gênesis capítulo 3 narra a história de Adão e Eva, os primeiros seres humanos, que desobedeceram a Deus e trouxeram o pecado ao mundo. Essa narrativa é frequentemente vista como uma metáfora para a condição humana. Somos capazes do bem, mas inclinados ao mal. Edgar Andrews explora a profundidade dessa narrativa, destacando como ela explica tanto nossas capacidades quanto nossas fraquezas. Ele argumenta que sem essa perspectiva bíblica é difícil entender por que a humanidade alterna entre grandes atos de bondade e terríveis demonstrações de maldade. A ideia de queda também ressoa com filósofos como Blaise Pascal, que descreveu o homem como um paradoxo, uma criatura miserável, mas grandiosa. Para Pascal, a dualidade da condição humana só pode ser explicada pela existência de um Criador, cuja imagem ainda carregamos, mas de forma distorcida pelo pecado. Essa perspectiva convida a uma reflexão profunda. Se realmente somos feitos à imagem de Deus, por que frequentemente falhamos em viver de acordo com esse padrão? É uma pergunta que ressoa em nossos corações e nos desafia a buscar um propósito maior. Uma visão crítica da narrativa bíblica. No entanto, nem todos aceitam a historicidade de Adão e Eva ou a ideia da Imago Dei. Acadêmicos da crítica histórica e teológica frequentemente apontam que essas narrativas podem ser mitos culturais destinados a explicar questões existenciais. Rudolf Bultmann, um dos teólogos mais influentes do século XX, argumentou que histórias como a de Adão e Eva devem ser desmitologizadas para se alinhar com uma compreensão moderna do mundo. Outros, como o arqueólogo William Dever, sugerem que essas narrativas refletem mais os contextos culturais em que foram escritas do que uma verdade literal.
Ele aponta para similaridades entre os relatos bíblicos e outros mitos do Oriente Próximo, como o épico de Gilgamesh, para sustentar que essas histórias são, em essência, alegorias e não relatos históricos. Mas será que isso diminui seu valor? Andrews argumenta que, mesmo se vistas como simbólicas, essas narrativas têm um poder incomparável de explicar a condição humana e conectar-nos a algo maior. Adão, simbólico ou real? Seja como for, o papel de Adão como o primeiro homem continua sendo uma questão central. Em Romanos, capítulo 5, versículo 12, o apóstolo Paulo escreve: Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Aqui, Adão é apresentado não apenas como um indivíduo, mas como um representante de toda a humanidade. Críticos como o biólogo evolucionista Francisco Ayala questionam a possibilidade de todos os humanos descenderem de uma única pessoa, citando evidências genéticas de uma população ancestral diversificada. No entanto, teólogos como John Lennox sugerem que a história de Adão pode ser entendida como uma representação de um evento ou processo mais amplo, no qual a humanidade foi chamada a um relacionamento especial com Deus. Independentemente de como interpretamos Adão, ele permanece uma figura crucial no debate sobre nossa origem e destino. Reflexão final desta parte. Chegamos a um ponto crucial da nossa jornada. Já exploramos as perspectivas da evolução, dos alienígenas, e agora mergulhamos profundamente na visão bíblica da humanidade. Cada uma oferece insights, mas também levanta novas perguntas. Se você está gostando dessa análise, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes e compartilhe este vídeo com alguém que também se interessa por esses mistérios. Sua participação é essencial para continuarmos explorando questões tão profundas quanto esta. E você? O que acha de tudo isso? A história de Adão é um fato, uma metáfora ou algo entre os dois? Comente abaixo. Adão e eu temos mais em comum do que parece. Prepare-se, porque na próxima etapa vamos conectar todas essas ideias e revelar o que elas significam para o futuro da humanidade. Chegamos ao momento mais esperado desta jornada: unir todas as peças do quebra-cabeça. Desde as teorias evolucionistas e as ideias alienígenas até a narrativa bíblica da Imago Dei, cada visão tenta responder à pergunta mais fundamental de todas: quem somos nós? Agora, vamos explorar como essas ideias moldam nosso presente e futuro. Independentemente de qual teoria você acredita, entender nossa origem é essencial para definir nosso propósito e destino. O impacto das nossas origens no presente. Edgar Andrews argumenta que a maneira como vemos nossa origem afeta diretamente como enxergamos nosso valor e significado. Por exemplo, se somos apenas o resultado de processos evolutivos aleatórios, como o darwinismo sugere, nossa existência seria acidental e sem propósito intrínseco. Isso pode levar a uma visão nihilista da vida, onde a moralidade e o significado são apenas construções sociais. Por outro lado, a visão bíblica de que somos feitos à imagem de Deus oferece um senso profundo de dignidade e propósito. Andrews destaca que essa crença fundamenta os direitos humanos universais. Se cada pessoa é uma reflexão do divino, então todas as vidas têm um valor igual e inalienável. É uma perspectiva que influenciou movimentos históricos por justiça e igualdade, como a abolição da escravidão e os direitos civis. E quanto à teoria alienígena, embora fascinante, ela apresenta desafios para nosso entendimento de moralidade e significado. Se fôssemos criados ou semeados por outra espécie, o que isso diria sobre nosso valor? Seríamos meras experiências de laboratório em escala cósmica? Ou estaríamos destinados a continuar essa linhagem cósmica, explorando e semeando vida em outros planetas? O presente, então,
É um reflexo direto do que acreditamos sobre nosso passado. Mas e o futuro? O destino da humanidade. A Bíblia oferece uma visão única do futuro da humanidade. Em Apocalipse, capítulo 21, versículos 1 a 4, descreve-se uma nova criação, onde Deus restaurará tudo o que foi perdido. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Essa promessa de redenção total é central para a visão cristã. Fomos criados à imagem de Deus, caímos, mas temos a esperança de redenção e renovação. No entanto, a visão científica do futuro humano é mais sombria. Estudos sobre mudanças climáticas, extinção em massa e possíveis catástrofes cósmicas levantam a possibilidade de que a humanidade seja apenas uma nota de rodapé na história do universo. Cientistas como Stephen Hawking sugeriram que nossa sobrevivência pode depender de colonizar outros planetas. Curiosamente, a teoria alienígena oferece uma terceira perspectiva. Se realmente somos descendentes de seres de outros mundos, nosso destino pode estar entrelaçado com o deles. Isso levanta perguntas fascinantes. Estaremos destinados a nos unir a essas civilizações? Ou seremos deixados para explorar nosso próprio caminho? A síntese: ciência, espiritualidade e o desconhecido. O que aprendemos com tudo isso? Primeiro, nenhuma teoria por si só responde completamente à pergunta sobre quem somos. A ciência nos ajuda a entender o como, mas luta para explicar o porquê. A religião oferece significado e propósito, mas muitas vezes encontra resistência em evidências científicas, e as teorias alienígenas, embora intrigantes, carecem de provas concretas. Edgar Andrews sugere que talvez a resposta esteja em aceitar que somos seres paradoxais, ao mesmo tempo físicos e espirituais, temporais e eternos. Ele argumenta que essa dualidade é melhor explicada pela visão bíblica da Imago Dei. Somos feitos para refletir o divino enquanto habitamos o mundo físico. Mas independentemente de sua crença, o verdadeiro desafio é como vivemos nossas vidas com base nisso. Se acreditamos que somos criações divinas, devemos viver com um senso de propósito e responsabilidade. Se acreditamos na evolução, nossa raridade no universo deve inspirar cuidado com nosso planeta e uns com os outros. E se acreditamos que viemos das estrelas, devemos olhar para o cosmos com reverência e curiosidade. Reflexão final. Chegamos ao fim de nossa jornada. Mas, na verdade, isso é apenas o começo. As perguntas que exploramos hoje, de onde viemos, por que estamos aqui e para onde vamos, continuarão a nos desafiar. O que aprendemos é que o mistério da humanidade é profundo, mas também profundamente belo. Se você chegou até aqui, deixe nos comentários: minha origem me inspira a viver com propósito. E se ainda não o fez, inscreva-se no canal Além da Bíblia Cortes, para mais análises profundas e críticas sobre temas fascinantes como este. Por fim, convido você a assistir aos vídeos recomendados na tela. Eles expandem essas ideias e levam você ainda mais fundo nos mistérios da nossa existência. Obrigado por acompanhar essa jornada. Até o próximo vídeo.